Prosseguindo com o quadro Sexta-feira do Terror, agora com o gênero do gore, eu vou comentar sobre a sequência de um filme que estreou nos cinemas em 1981, que é A Morte do Demônio, batizado no Brasil de A Morte do Demônio, cujo título original é The Evil Dead. É um filme escrito e dirigido por Sam Raimi quando ele ainda era um cineasta independente e bastante criativo. E com o sucesso do primeiro Evil Dead de 81, o Sam Raimi ele decidiu transformar esse filme, que é um filme caseiro, um filme de horror independente, em algo, digamos, mais maravilhoso, né? Marvelous, como diz lá nos Estados Unidos, mais maravilhoso. Ele decidiu mexer em alguns elementos da franquia e acabou fazendo a sequência do The Evil Dead, que é The Evil Dead 2 Dead by Dawn. Aqui, Evil Dead 2 Mortos ao Amanhecer. Antes de falar um pouco sobre esse filme, eu vou ler algumas informações extraídas do site do Wikipedia. Evil Dead 2, também conhecido em materiais publicitários como Evil Dead 2 Dead by Dawn Mortos ao Amanhecer, é um filme de terror e comédia americano de 1987, dirigido por Sam Raimi, que o coescreveu com Scott Spiegel. A segunda parte da série de filmes Evil Dead é considerada uma refilmagem e uma sequência ou pré-sequência refilmagem, ou refilmagem, pré-sequência refilmagem de The Evil Dead 1981. É estrelado por Bruce Campbell como Ash Williams, que tira férias com sua namorada em uma cabana remota na floresta. Ele descobre uma fita de áudio de recitações de um livro de textos antigos e, quando a gravação é reproduzida, ela libera uma série de demônios que o possuem e o atormentam. Após o fracasso crítico e comercial de Crime Wave, filme de 85, Raimi, o produtor Robert Tappert e Bruce Campbell começaram a trabalhar em uma sequência de The Evil Dead por insistência de seu publicitário Irving Shapiro. Tendo endossado o filme original, o autor Stephen King trouxe o projeto à atenção do produtor Dino De Laurentiis, com quem ele estava fazendo sua estreia na direção de Comboio do Terror, Maximum Overdrive, de 1986. De Laurentiis concordou em fornecer apoio financeiro e atribuiu aos cineastas um orçamento consideravelmente maior do que o que eles tinham trabalhado no filme original, eu já ressaltei. Embora Raimi tivesse criado uma premissa ambientada na Idade Média e envolvendo viagem no tempo, De Laurentiis solicitou que o filme fosse semelhante ao seu antecessor. Evil Dead 2 foi filmado em Wardsboro, Carolina do Norte e Detroit, Michigan, em 86, e apresentou extensa animação em stop motion e efeitos de maquiagem protética criados por uma equipe de artistas que incluía Mark Shostrom, Greg Nicotero, Robert Kurtzman e Tom Sullivan, o último dos quais retornou do filme original. O filme finalizado foi lançado nos Estados Unidos em 13 de março de 87, devido ao seu alto nível de violência, foi lançado por meio de um distribuidor pseudônimo para conter uma classificação X antecipada da Motion Picture Association of America. Assim como The Evil Dead, foi amplamente aclamado pelos críticos, que elogiaram seu humor. A direção de Raimi e a atuação de Bruce Campbell, muitos o consideraram superior. Então, enfim, elogiaram o humor do filme, a direção de Raimi e a atuação de Bruce Campbell, né, que foi bastante elogiado. Muitos o consideraram superior ao seu antecessor e, similarmente, como um dos maiores filmes de terror já feitos. Apesar de ter tido um lançamento um tanto quanto limitado, foi um pequeno sucesso de bilheteria, arrecadando pouco menos de 6 bilhões de dólares. Assim como o primeiro filme, Evil Dead 2 acumulou um grande culto internacional de seguidores. Em 1992, foi seguido pela sequência direta Exército das Trevas, Army of Darkness, que é uma bosta, que utilizou a premissa original de Sam Raimi. Em 2013, foi seguido pelo reboot, né, pela retomada suave e continuação de Evil Dead. E em 2015, foi seguido pela série televisiva Ash vs Evil Dead, que é uma bosta, e um quinto filme da série Evil Dead Rise foi lançado em 21 de abril de 2023. Enfim, bom, o que eu tenho para falar aqui sobre Evil Dead 2 de 87, cara, é o seguinte.
Ele é um filme de terror que assusta como o original de 81? Não. Ele é um filme de terror que deixa a pessoa nervosa, que deixa a pessoa, né, apreensiva? Não. Mas ele é um filme de terror que entretém o público? Sim. E ele entretém pra caralho, porque esse filme, pelo menos da minha visão, é tudo que o multiverso da loucura da Marvel Comics, do MCU, deveria ser e não é. Porque o multiverso da loucura teve o Sam Raimi ali na direção. E todo mundo achou que o Sam Raimi ia barbarizar naquele filme e iria levar a tudo que ele fez de bom no The Evil Dead para as telonas do MCU. E não foi isso o que aconteceu. Aqui, lá no multiverso da loucura, tivemos um filme totalmente genérico. Mas aqui no Evil Dead 2, o Sam Raimi, como já disse nas informações extraídas do Wikipedia, ele retoma o filme e foi com insistência não, né? Foi com uma orientação ali, teve um dedo ali do Dino De Laurentiis, tá? Que o filme Evil Dead 2, Dead by Dawn, de 87, ele não se transformou em um filme totalmente fora da casinha dos elementos apresentados no The Evil Dead de 81. Então, no Evil Dead de 82, nós temos ali os elementos do filme original, mas só com algumas cenas que eu acho que, na minha opinião, o Sam Raimi ele deu uma viajada. Como eu já mencionei nas informações extraídas do Wikipedia, tem viagem do tempo, tem algumas coisas ali, ou seja, você vê a entidade aparecendo, né, um pequeno spoiler, bem no final do filme você vê a entidade, coisa que no filme original você só vê a câmera perturbadora do Sam Raimi lá perseguindo aqueles jovens da floresta, mas você não vê a cara da entidade. E outra coisa também que o Evil Dead 2 tem de forçado são as criaturas. A caracterização das criaturas não é mais aquela forma visceral, aquela forma verossímil, né, dos possuídos, né, pelos espíritos do livro dos mortos. Aqui no Evil Dead 2 você vê mais aquelas serpentes, lá, umas criaturas com cara de lagartos. Inclusive ali tem no elenco ali um cara que acho que é irmão do Sam Raimi, tem um parentesco ali com o Sam Raimi, que acho que é o Ted Raimi, que depois viria a protagonizar alguns papéis naquele seriado insosso, na minha opinião, que é China, a Princesa Guerreira. Que, inclusive, muitos elementos daquele seriado ocorreram, né? Porque lá na terceira sequência do The Evil Dead, que é o Army of Darkness, o Exército das Trevas, tem muitos elementos que inspiraram a criação dessa série China, a Princesa Guerreira, que acho que tem dedo ali do Sam Raimi. Mas falando aqui do Evil Dead 2, cara, enfim, eu não vou aqui malhar o filme, até porque estou trazendo ele para o canal nesse quadro Sexta-feira do Terror, mas ele não é um filme de terror que assusta. E a gente sabe, cara, que filme de terror tem que assustar, caralho. Eu já falei do Demons 2 lá na sexta-feira retrasada, né? Sexta-feira retrasada eu falei do Demons 2 de 86, que veio bem antes do Evil Dead 2, que aquele sim é uma sequência de terror, é uma sequência do filme original, né, de 85, do Lamberto Bava, que teve também o Lamberto Bava na direção, o roteiro do Dario Argento, assim como na produção original, mas é um filme de terror, caralho. É um filme que dá medo, é um filme obscuro, e ele é um filme tão mais assim aterrorizante do que o original. Aqui, no caso do Evil Dead 2, o Dead by Dawn, né, Mortos ao Amanhecer, de 87, o Sam Raimi, a gente vê que ele se desvencilha daquela pegada de terror para adotar uma pegada mais humor negro. Não que isso seja ruim no filme, né? Porque o filme teve uma classificação etária. É humor negro, é meio zoeira, cara, e as cenas são fortes, mas é humor, não adianta. E a gente sabe que filme de terror, ele tem que deixar a pessoa apreensiva, tem que deixar com medo, traumatizada, tem que deixar a pessoa sem dormir, cara. E o Evil Dead, quando ele começa a partir da metade para o fim, o Evil Dead 2, né, de 87, ele começa a se transformar mais em um sci-fi, uma ficção científica, um filme mais voltado para o gênero de filmes medievais do que para um filme de terror. Porque a gente vê buraco negro, eu já disse aqui, viagem no tempo, o personagem do Ash Williams é levado para a era dos cavaleiros medievais, sabe? E a gente até pensa, eu quando vi esse filme na época, porque eu me diverti mesmo pelo fato dele ser um filme que entretém. Eu me senti entretido quando assisti esse filme, porque eu vi ele várias vezes, eu aluguei o VHS várias vezes, queria mostrar para todo mundo, olha, você tem que ver esse filme aí, ele tem alguns elementos ali que
ultrapasso além de elementos de terror, né? E eu ia mostrar para todo mundo. Inclusive, quando a minha escola estava exibindo uma sessão desse filme, eu assisti na escola, cara. Enfim, agora o filme como entretenimento, ele é nota 10. Entretenimento, ele é nota 10. Mas, para terror mesmo, ele pode nos servir, cara. Terror mesmo é o Evil Dead de 81, cara, The Evil Dead, tá? Que é um filme mais independente, mais verossímil, mais visceral, cara. O Evil Dead 2 de 87, ele é um filme que entretém. Ele é tudo que o MCU deveria ser e não é, cara. Porque ele é um filme que entretém muito. Ele é um filme que ele não se envergonha de usar outros elementos. No próprio Sam Raimi, né, que escreveu o roteiro, ele não se envergonha de usar outros elementos ali. Ele quer tornar algo totalmente diferente do original. Mas é claro que com a supervisão ali do Dino De Laurentiis, que queria que o filme apresentasse elementos do The Evil Dead original, o filme não caiu naquela pieguice, né, cara? Porque tornar todos os elementos do Evil Dead de uma forma piega seria meio que cuspir no prato que comeu, né? No caso ali o Sam Raimi. Mas teve ali a supervisão do Dino De Laurentiis para que isso não fosse possível. E eu falo aqui, olha só como é importante você ter a supervisão de uma pessoa do seu lado, você que é cineasta, você que quer conceber um projeto do caralho mesmo, quer deixar as pessoas interessadas no projeto, fazer com que esse projeto seu seja cultuado eternamente. Você tem que ter uma pessoa do seu lado ali, um colega de equipe, que leve a sério o que você está fazendo, cara. E no caso aqui, o Dino De Laurentiis, ele falou, não, peraí. Você está fazendo esse lance de clima medieval, negócio de viagem no tempo, buraco negro e tudo mais, mas vamos honrar os elementos do The Evil Dead original, que é exatamente isso que não fez o The Evil Dead 2 de 87, Dead by Dawn, cair na preguiça. E isso eu achei do caralho, cara. Agora, infelizmente, o filme, ele tem sim umas forçadas. É que nem o personagem do Bruce Campbell, o Ash Williams. Aqui a gente já não vê aquele Ash meio que amedrontado. Né? Ele já é introduzido, como o filme é uma pré-sequência, uma refilmagem pré-sequência, ou seja, como vocês querem entender aí, ele já é introduzido como um cara meio casca-grossa, sabe? Um cara canastrão, o Ash do Bruce Campbell nessa sequência. E eu acho meio forçado isso. E o filme ele não começa com aquele grupo, né? Ele levando aquele grupo com ele, aquela escalação do elenco, várias pessoas ali que depois são possuídas pelo livro dos mortos e acabam sendo dizimados dentro da cabaninha. Embora que temos ali a introdução de novos personagens, mas sabe que esses novos personagens eles fizeram apenas para honrar o filme original Evil Dead de 81. E outra coisa também, falando aqui dos pontos positivos do filme, já falei das forçadas que ele apresenta, temos uma personagem ali que eu achei que ela apresentou uma química bem interessante com o personagem do Bruce Campbell, que é o Ash Williams, tá? Eu não vou aqui ressaltar spoilers, ela apresenta uma química bem interessante, porque no elenco, né, do Evil Dead 2, Dead by Dawn de 87, a maioria dos personagens também são dizimados ali, não tem muita diferença do primeiro, porque ali, né, o roteiro, ele quis seguir a linha do primeiro para não mostrar que o Ash, o Bruce Campbell, seria o dono, seria o bambambam ali, né, cara, só ele ia comandar a trama, tá? E outra coisa, o filme ele tem uma trilha sonora também bastante impactante por parte do Joseph Loduca, que depois no Evil Dead 3 lá, The Arm of Darkness, não chegou nem perto, né, de se tornar, a trilha dele não chegou nem perto de se tornar memorável, tá? Aqui também temos uma trilha sonora competente do Joseph Loduca. Então, eu já ressaltei esses pontos positivos, falei das forçadas, né, enfim, as viagens que o Evil Dead 2 faz, mas no geral, cara, é um filme que entretém. É tudo que o MCU deveria ser e não é. Bom, o filme já está o vídeo já está chegando ao fim. Espero que você tenha gostado demais dessa recordação. Assista o Evil Dead 2, por mais que ele não seja um terror visceral como o original de 81. É um filme que ele vai te entreter do começo ao fim, dependendo, né, da percepção de cada um. Vocês vão tomar alguns sustos. Bom, eu sou o Tempo 360 e você está no canal Tempo 360.